Bom, agora a gente tá tendo uma rotina melhor no canal, né? Eu sempre tenho dificuldade de fazer vídeos semanais, até por uma questão, né, de tempo, de infraestrutura, mas a gente tá vivendo em tempo de quarentena, então tô tendo um pouco mais de tempo. Enfim, é tanto tempo que às vezes a gente surta, né? Vim trazer um tema importante, né, muito atual, né, pra situação que a gente tá vivendo. E é isso, vamos começar. Cancelar. Verbo transitivo direto. Eliminar ou riscar o que está escrito para tornar sem efeito. Cancelar. Tornar algo ou alguém nulo, sem efeito e sem valor. Endeusar. Verbo transitivo direto e pronominal. Ver ou considerar alguém, algo ou a si mesmo com excessiva admiração. Atribuir ou atribuir-se sublimes qualidades. Será que esse é o caminho? Será que a gente precisa sempre de uma pessoa perfeita, sem defeitos, sem limitações, ou incapaz de errar, incapaz de cometer deslizes? Mas se uma pessoa é tão perfeita assim, aonde ela aprendeu? Aonde ela aprendeu a ser perfeita? Onde ela teve esse aprendizado máximo de Deus, de ser uma pessoa sublime, sensata e tão autoconfiante? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo para mais um vídeo do canal Nas Entrelinhas. Gente, esse é um tema muito importante para a nossa situação que a gente está vivendo hoje. É um tema que tem tomado boa parte das nossas discussões no dia a dia e principalmente na internet, né, enfim, com esse advento das redes sociais ultimamente, qualquer coisa vira notícia, né, nesse momento. Então, às vezes alguma fala de algum famoso, alguma fala de algum artista, alguma fala de algum youtuber, essa fala, às vezes, ela pode ser interpretada e enquadrada de diversas formas, né? E, e o interessante é que quando a gente fala de cancelamento e de endeusamento, a gente está falando de um processo de desumanização e despolitização. Isso é muito grave para a situação que a gente está vivendo, politicamente falando mesmo. A gente tem um presidente que ele também quer lacrar com os seus, ele também quer ter esse motim, essa gana toda, né, de fazer os aliados dele gritarem também. Então, tipo, tem algo rolando. Então, o próprio presidente também gosta de ser endeusado, né? Ele também gosta desse jogo. E vamos combinar que esse jogo, ele é muito... Ele convém bastante pro momento que a gente tá vivendo. Há muitos riscos também nesse processo, porque a gente acaba esvaziando toda uma carga de valores, né, políticos, sociais, envolvidos nessa trama, né? Eu acho que o principal aspecto mais gritante ultimamente em relação a cancelamento e endeusamento é a questão do Big Brother Brasil deste ano, né? A gente teve debates e reflexões, né, na casa, dentre os participantes, muito importantes, reflexões de temas muito atuais sobre racismo, sobre feminismo, sobre machismo, sobre homofobia. E isso tem sido debatido fortemente na internet. As pessoas sempre estão tomando lado, tomando posição. Isso é muito legal. O problema em si dos posicionamentos, a gente sempre se coloca como juiz, né? Então, em um reality show é muito fácil a gente estar nessa posição de juiz, porque em algum momento a gente vai ter o poder do voto e vai poder exercer esse voto para tirar essa pessoa da casa. A pessoa fez uma fala racista, a gente vai ficar indignado, a gente vai tirar da casa, né? Porque é assim que é o jogo, e o jogo é avaliado dessa forma, né? Através da coerência, né? Se você vê que algum participante é incoerente, ou ele é intolerante, ou ele é incapaz de se adequar ao jogo, enfim, a gente usa isso como parâmetro para, enfim, mandar essa pessoa para fora da casa. Só que na nossa sociedade a gente não consegue fazer isso, né? Na nossa sociedade a gente não consegue fazer isso. Aliás, seria muito errado fazer isso, porque a gente estaria fazendo
um processo de exclusão dessas pessoas. E esse processo de exclusão, ele já é feito, né? A gente já tem um processo de exclusão sendo feito, sendo executado, e esse processo de exclusão, ele não é baseado se a gente é juiz ou essa exclusão não é baseada também se a pessoa cometeu um deslize ou não. Esse processo de exclusão na sociedade é um processo de estrutura na nossa sociedade. Então, é um processo de anos de preconceito e racismo no país. Então, a gente exclui, a gente mata. E quando eu falo a gente, é como sociedade, né? Estou me colocando como sociedade brasileira. A gente tem índices gritantes de morte de negros, né? Negros e negras. E uma exclusão que aqui no Brasil ela anda de mãos dadas com todos os outros recortes que a gente for fazer, é a questão de classe. Então, essa exclusão não é feita porque a pessoa cometeu um deslize, como a gente faz na casa do BBB. Essa exclusão é por uma pessoa não se enquadrar na... Essa exclusão é executada pela pessoa não se enquadrar naquele capital cultural, né? Naquele valor social, naquele status social que a pessoa tem. Então, infelizmente, as pessoas pobres, elas pagam um preço, né? Elas pagam o preço durante uma pandemia de um vírus. A reação da população mais pobre, ela é sempre importante e ela é reflexo disso, né? Ela é reflexo de todo esse processo de exclusão. E é uma exclusão e é uma exclusão social, né? Em si, uma exclusão social. São pobres? São. Maioria, negros, né? Tem uma parcela também que é LGBT, então é outro tipo de exclusão. Uma exclusão por orientação sexual, já que a gente vive numa sociedade heteronormativa. A gente tem um processo de exclusão com base em como se estrutura a nossa sociedade, não em como a gente julga isso ou aquilo. Essa militância que a gente tem dentro da internet hoje, ela é uma militância performativa, ou seja, ela só está pautada e preocupada em performance, em aparecer, em viralizar, enfim, dar muita curtida. Ela não está preocupada em questionar as estruturas ou buscar desconstruir e reconstruir essas estruturas. Então é uma militância superficial, performativa e seletiva. Então há vários recortes. Então a militância na internet, ela em si é performativa, é seletiva e ela é superficial. A gente tá pecando isso faz um tempo. E a direita faz isso há muito tempo. A direita, ela é uma mestre em prática, né? Em pragmática. A gente da esquerda sempre fica muito na parte teórica, discutindo uma coisa ali, discutindo se aquela fala, por exemplo, de um participante do Big Brother, ela foi racista, se ela foi machista, e a gente vai enquadrar a pessoa. No caso da pessoa que a gente enquadra, é interessante que nesse processo de enquadramento, a gente faz um processo de transformação. Quando a gente fala de cancelar, a gente já pressupõe que essa pessoa ou algo que a gente está cancelando já tinha um posto. Então a gente está tirando essa pessoa desse posto. Então, se uma pessoa, enfim, a gente usa como símbolo de luta por questões sociais, comete uma gafe, sei lá, passa pano para um rico, ou para um empresário, ou para um banqueiro, a gente tem aquele símbolo, aquele status social, né, que a gente enxerga na pessoa, tipo, nossa, essa pessoa é incrível, ela representa muita gente. Se ela comete uma gafe dessa, a gente tira ela dessa posição e corta, né, tenta cortar, tenta boicotar, tenta tirar esse valor, né, esse efeito que essa pessoa causa. Então ela vai ser cancelada, ou seja, ela vai ser retirada de uma posição. A gente também faz o inverso. A gente pega uma pessoa qualquer, às vezes ela vem ascendendo, né, socialmente falando, e não só financeiramente, mas de status. E a gente começa a ver as ações dela, fala, nossa, essa pessoa é coerente, essa pessoa faz falas muito legais. Enfim, ela é coerente, ela é consciente das relações de gênero, das relações de classe. Nossa, essa pessoa é incrível. E a gente coloca ela num posto de endeusamento, de diva perfeita, fada sensata, ou mão da porra, e qualquer outra coisa do gênero. Quando essa pessoa comete um deslize ou faz uma fala impensada, a gente cancela. Então a gente faz dois movimentos, né? A pessoa que vem, a gente observa essa ascensão dessas pessoas, a gente endeusa
A gente endeusa. Depois de algum deslize, a gente cancela. Como a gente é prepotente, né? Como que a gente chega nessa posição de julgar? Como que a gente é capaz de julgar uma pessoa de acordo com o que a gente vê nas redes sociais ou, enfim, das declarações dessa pessoa? O interessante é que quando a gente cancela uma pessoa, a gente às vezes cancela de verdade mesmo, pra valer. Então a pessoa ela é escorraçada, ela é humilhada, como foi, por exemplo, o Vitor Hugo do BBB, depois que ele saiu da casa, ele fez uma live, ele foi escorraçado, foi humilhado, enfim. Isso não é legal. Esse lixamento virtual acontece muito, enfim, já aconteceu com vários youtubers, de buscar tweets antigos, enfim. Enfim, todas as pessoas estão no processo de evolução, estão no processo de aprendizado, só que esse processo que a gente faz de endeusamento e cancelamento, a gente não permite que isso aconteça. A gente está desumanizando e despolitizando esse processo. Ninguém nasce perfeito, ninguém vai atender todas as nossas expectativas, isso socialmente falando, isso pessoalmente falando, nas nossas amizades, nas nossas relações, com nossos pais. A gente se decepciona com nossos pais, a gente se decepciona com nossos amigos. A gente decepciona as pessoas também. A gente decepciona nossos pais. A gente decepciona nossos amigos. Então isso é um processo de aprendizagem. A gente não pode ter essa narrativa infantil de que vai ter um herói, que vai ter um herói nacional, de que vai ter uma pessoa perfeita. A gente ainda está esperando isso. A gente ainda espera uma pessoa que faça isso. A gente não quer fazer. A gente quer que outra pessoa faça. A gente não quer construir um trabalho de base ou construir um trabalho coletivo. Por quê? Porque a gente não se vê como capaz e transmite essa responsabilidade para outra pessoa. De forma bem justa, né? Pra falar a verdade. Porque ninguém é capaz de organizar uma revolução sozinho. Ninguém é dono da razão o tempo todo. Ninguém tá sempre... Ninguém é good vibes, tá sempre feliz, sempre... Ai, meu Deus, gratidão. Gente, isso é uma visão tão infantil, tão... Assim, a gente precisa trabalhar isso. E eu não tô falando isso apontando o dedo na cara de vocês que estão vendo esse vídeo. Eu tô falando isso pra mim também. Eu faço parte desse processo, eu faço parte dessa geração. Tô trazendo uma vivência que eu tenho tido nos grupos que eu frequento, nos grupos que eu estou inserido. Então a gente precisa repensar esse tipo de coisa, né? A gente precisa buscar saídas pra isso. Porque quando a gente não encontra saída, a gente acaba ignorando todo esse processo. A gente não consegue se enxergar como parte de qualquer coisa. A gente não consegue se enxergar como uma possível militância dentro de algum movimento, dentro de algum partido. A gente não consegue se enxergar como uma pessoa importante na família ou entre seus amigos. A gente não consegue se enxergar como uma pessoa protagonista que se apropria das suas coisas, dos seus projetos. A gente precisa fazer esse trabalho coletivo, para que todo mundo cresça junto, para que todo mundo pense junto, porque a gente não é capaz de decidir as coisas pelos outros ou guiar os outros em uma jornada épica que vai libertar o país. Gente, ninguém é capaz de fazer isso. Infelizmente, a gente tem que fazer parte desse processo também. A gente precisa estar com as pessoas para construir uma coisa melhor. E quando eu falo uma coisa melhor, não é simplesmente fazer a revolução. Eu tô falando de coisas básicas. Gente, o que dá pra ser feito nessa pandemia de coronavírus, gente? O tanto de pessoas que estão se mobilizando pra arrecadar alimento, pra arrecadar mantimentos, produtos de limpeza. Gente, a gente faz parte de um coletivo, de uma sociedade. A gente precisa se desvencilhar um pouco do nosso ego, do nosso individualismo e para pensar em como a gente pode trabalhar junto pela nossa sociedade. Isso é politização, isso é conscientização, isso enfim, tomar consciência do espaço que a gente vive, enfim, tomar consciência de classe, ter consciência das relações de gênero, ter consciência dos privilégios, por exemplo, os meus privilégios de ser homem nessa sociedade, ter consciência dos privilégios das pessoas heterossexuais, ter consciência de que existem pessoas que não fazem parte desse processo por um processo de exclusão de como essa sociedade se estrutura. Então a gente precisa, eu acho que eu já estou dando voltas nesse assunto, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa amadurecer essa efervescência que a gente fica na internet. A gente precisa amadurecer essa inquietação.
Não dá pra ficar, a gente ficar, ai, que decepção, aquela pessoa fez uma fala racista e agora ela era perfeita pra mim. Gente, desculpa falar, mas em algum momento, qualquer pessoa que você ama ou que você admira, em algum momento vai te decepcionar. Vai. Isso não é questão de eu estar passando pano pra ninguém, não. É uma realidade. Vamos parar pra pensar um pouquinho e vamos construir juntos uma situação melhor, uma conjuntura social melhor. Começa dentro de casa, né? Com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, sua vizinhança, sua comunidade, né? Enfim. Gente, é isso que eu queria trazer hoje. Não sei se acho que esse vídeo ficou um pouco longo. Enfim, se você gostou desse vídeo, por favor, dê like no vídeo. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, Instagram PR7Oliveira, Twitter também PR7Oliveira, veja os outros vídeos que eu já postei. E também, se você gostou do vídeo, compartilha o vídeo, indica pra outra pessoa que você conheça. Fala, o Beto tem outro canal, então vê lá, é legal, eu acho, né? Enfim, gente, obrigado, até mais e fiquemos bem.